Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso segundo semestre. Como foram de férias? Para mim foi curtinha, passou tão rápido esses 15 dias, mas estamos aqui de volta com as nossas aulas online com tudo, tá? Vamos então para o nosso primeiro objeto de conhecimento dessa nossa primeira aula do segundo semestre. E o nosso esporte da vez são os esportes de combate. Nesses esportes, dois combatentes lutam um contra o outro, seguindo certas regras de contato, onde simulam como se fosse uma luta mesmo, corpo a corpo, um contra o outro, tentando um derrotar o outro. São exemplos artes marciais, boxe, esgrima. As técnicas, elas podem ser divididas em 3 domínios: bater, agarrar, Triangle attack here early from Nicholas Meregali. That collar and sleeve that he is so good at, switching from the De La Riva to the upper body attack onto the omoplata. Meregali trying to lock the figure four. Wow, this is Meregali sending a message, not even a minute into this match. e uso de arma. Movimentos precisos com elegância definem bem a esgrima. Ela surgiu há pelo menos 3.000 anos. Originária dos combates de espada, se tornou esporte no século XV. O objetivo é tocar o adversário com a ponta da espada ao mesmo tempo que se evita ser tocada por ela. Não há consenso da origem das artes marciais, nem há quanto tempo que ela foi criada, mas há registros e estatuetas que datam de 3.000 anos antes de Cristo, de situações de lutas nesse período. Atualmente são praticadas cerca de 350 modalidades de lutas em todo o mundo. Vamos ver um pouquinho delas? Outros esportes de combate modernos: arnis, artes marciais mistas, bando kickboxing, capoeira, galhofa, jiu-jitsu brasileiro, jogo do pau, judô, kendo, kickboxing americano, kickboxing japonês, luta de braço, muay thai, paintball, sambo, sanda, savate, sumo, wrestling. Esportes de combate olímpicos. O esporte faz parte desde as Olimpíadas da Era Moderna de 1896. As disputas masculinas começaram com o florete e o sabre. A espada surgiu 4 anos depois. As competições femininas começaram com o florete em 1924 e foi a única modalidade permitida para elas até 1992. Só em 1996 puderam competir com espadas e o sabre só em 2004. O atleta deve derrubar o adversário com as costas voltadas para o chão e imobilizá-lo no solo por 20 segundos ou forçá-lo a desistir. A luta tem duração de 5 minutos para o masculino e 4 minutos para o feminino. E caso termine em empate, o confronto vai para o Golden Score. Vence o atleta que pontuar primeiro, sem limite de tempo. A pontuação varia conforme a técnica aplicada. Uma delas é o Yuko, que é a pontuação mínima: derrubar o adversário de lado ou a imobilização de 10 segundos.
A segunda é o vazare, que é a queda do oponente sem bater totalmente as costas no chão ou sem os requisitos do ippon, força, velocidade e controle. Ou a imobilização de 15 segundos. 2 vazares valem um ippon. Por último temos o ippon, que é o golpe perfeito, que encerra a luta. O judoca obtém o ippon ao derrubar o adversário de costas com velocidade, força e controle, ou após imobilizá-lo por 20 segundos. Vamos entender a pontuação desta modalidade? Os pontos variam entre 1, 2, 4 ou 5 e são concedidos para movimentos específicos como o takedown, em que o lutador força o adversário para o chão em uma posição ereta. Uma vitória por toque ou encostamento se dá quando ambos os ombros do adversário são forçados para o tatame. Já uma vitória por superioridade técnica acontece quando um lutador conquista uma vantagem de 10 pontos à frente do oponente. Caso nada disso aconteça, vence quem somar mais pontos durante o combate. A força e estratégia vence o lutador que mantiver o adversário com as costas presas ao tatame, ou receber a maior pontuação por movimentos técnicos ao fim do combate. Diferentemente da luta estilo livre, a greco-romana só tem provas masculinas. Ao todo, são 6 categorias: 59 quilos, 66 quilos, 75 quilos, 85 quilos, 98 quilos e 130 quilos. Atingir o adversário com chutes e socos no tronco e na cabeça. Cada golpe vale de 1 a 4 pontos e quem marcar mais vence o combate. A luta é disputada em 3 rounds de 2 minutos cada, com 1 minuto de intervalo entre eles. O objetivo é acertar o oponente nas áreas vermelhas e azuis do uniforme. A cada golpe, 1 ponto é computado. Se o atleta encaixar um chute com o giro do corpo, o famoso giratório, valem 2 pontos. No caso de chute na cabeça, o atleta pode marcar 3 pontos, que é o chute direto, ou 4 quando é o chute giratório. Um atleta pode vencer o combate de 4 maneiras. A primeira é somando o maior número de pontos ao final de 3 rounds. A segunda é nocauteando o oponente. A terceira é atingindo uma diferença de 12 pontos ao terminar o segundo round. A quarta e última forma de vencer o combate é pela desclassificação do adversário. Nós falamos luta, falamos artes marciais. Tem alguma diferença entre uma e outra? Muito bem, esse conceito, né, o conceito de lutas, de artes marciais pós-combate, a princípio ele é meio confuso, porque na própria literatura, vários autores vão colocar vários conceitos. Eu interpreto de uma forma. Para mim, as lutas, a gente pode considerar lutas como um grande conteúdo. Então, tudo que se refere, por exemplo, à oposição de 2 pessoas ou mais, com objetivos específicos de ataque, contra-ataque, defesa, envolvendo técnicas específicas, chutes, socos, técnicas de imobilização, técnicas de torção, objetivo de tentar derrubar o adversário, desequilibrar. Para mim isso é luta, mas é um grande conteúdo. Por exemplo, as crianças brincam de luta, então isso é luta. Os animais, se você observar, principalmente os filhotes, eles gostam muito de brincar de luta também. Qualquer programa que passa de animal, você vai ver os animais lutando e brincando de luta. As crianças gostam de brincar de luta no intervalo. E naquele momento, elas não estão fazendo nenhuma arte marcial e nenhum esporte de combate. Elas estão lutando. Então, se você pegar 2 crianças brincando na aula de educação física ou no recreio, por exemplo, uma tentando puxar a outra para tirar de um determinado espaço, um puxa-puxa, esse puxa-puxa é uma luta. Não é arte marcial e não é esporte de combate, mas é uma luta. Então, dentro desse grande conjunto chamado lutas, nós temos conjuntos aqui dentro, que eles podem se misturar. Por exemplo, arte marcial. A arte marcial vem do deus grego romano, Marte, que era o deus da guerra. É até um termo ocidental. No Oriente não se usa arte marcial. Se fala em Bushido, que é o caminho do guerreiro. Mas no Ocidente nós chamamos de arte marcial. A arte marcial propriamente dita seria aquela arte que prepara para a guerra, porque Marte é o deus da guerra. Então seria a arte de preparação para a guerra. O que hoje em dia as pessoas literalmente não fazem mais, porque ninguém treina karatê, judô, jiu-jitsu para ir para a guerra. Você treina com outros interesses. Mas a arte marcial ela teria isso, né? Seria aquela arte
onde a pessoa estaria preparada para a guerra. Então entram questões na arte marcial de filosofia, de sociologia, de religião, de disciplina muito forte, tem um certo código e conduta de ética. Isso é arte marcial, onde você iria se preparar para a guerra com tudo isso. Então você ia aprender a lutar em pé, ia aprender a lutar no solo, andar de cavalo, a atirar arco e flecha, trabalhar com diversos tipos de armas, sem esquecer da filosofia e da cultura. Isso é arte marcial. Hoje em dia mudou completamente porque as pessoas não treinam mais para ir para a guerra, mas continua esse conceito. A arte marcial, ela não é só a prática em si, ela tem toda uma filosofia que envolve religião também, como o Zen, como o budismo e assim vai. A gente poderia citar aqui, por exemplo, como artes específicas, né, que são artes marciais. O Aikido é arte marcial. O Karatê, ele é arte marcial, vai depender do objetivo do praticante. Mas ele pode ser um esporte de combate, assim como o Judô, assim como o Jiu-Jitsu. Então tem lutas que são, por exemplo, o Aikido, eu considero que ela é uma arte marcial. Agora, o que é esporte de combate? O nome está dizendo, esporte é esporte. Para ser esporte, você tem que ter uma instituição, federação, confederação, as regras têm que ser únicas, não pode mudar de um país para o outro, né? Tem que ter competidores masculinos, femininos, isso é esporte. Então, quando eu falo de esporte de combate, por exemplo, o boxe a gente não pode considerar o boxe uma arte marcial, mas ele é um esporte de combate. Medalha, competição, isso é esporte. Como eu falei do karatê, o karatê ele pode ser arte marcial e ele pode ser esporte de combate. Então eu treino só para competição. Vou ganhar medalha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então esse é um pensamento de uma pessoa que quer treinar o karatê como esporte de combate. Na Europa, inclusive, já tem várias academias, né, instituições de karatê que é só karatê esporte. Então não tem aquela preocupação do karatê arte marcial, é a preocupação do karatê esporte. Então há uma diferença entre arte marcial e esporte de combate. Lembrando que isso depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, você quer treinar judô como arte marcial. Então você vai treinar toda aquela filosofia do judô, né, a questão imbuída também de religião, um pouquinho disso, a cultura do país de onde vem aquela luta, no caso do Japão, a disciplina, a hierarquia, tudo aquilo, a filosofia de vida, o código de conduta do judô, você vai levar isso para a sua vida. Isso seria arte marcial. Ou você não, eu quero treinar judô somente como esporte de competição. Então você vai treinar para competir. Dá para fazer os dois? Dá, tem gente que trabalha literalmente, né? A gente poderia colocar dentro desse conjunto de lutas outras coisas também, por exemplo, defesa pessoal. Então tem lutas que são específicas para defesa pessoal, como o Krav Maga, né, que é a luta de Israel. Ah, mas eu quero treinar o karatê como defesa pessoal. Posso? Pode também. Então, por isso que eu estou falando, isso tudo, essa ideia desse conceito, vai depender muito do próprio praticante. Pode ser arte marcial, pode ser esporte de combate, pode ser uma luta só de defesa pessoal também. Então, isso vai depender do objetivo, né? E dentro da educação física, principalmente a educação física na escola, a luta faz parte de um conteúdo da educação física. Por exemplo, o esporte é um conteúdo, os jogos e as brincadeiras é outro conteúdo, ginástica, dança e tem o conteúdo lutas. Dentro do conteúdo lutas, na educação física escolar, na escola, o professor de educação física deve trabalhar os jogos de luta, empurrar, puxar, tocar e deve também levar esses conceitos. O que é arte marcial, o que é esporte de combate. Ele deve mostrar para os alunos, chamar um convidado, mostrar um vídeo para que as crianças entendam o que é o karatê, o que é o judô, até porque são esportes olímpicos, né? O karatê, o judô, o taekwondo, a esgrima. Então isso faz parte também daquela cultura que eu te falei lá no começo, da cultura corporal do movimento. Então a luta, ela está inserida na educação física escolar, é um dos conteúdos, porque faz parte da cultura corporal do movimento. Fora isso, se eu falar da educação física fora da escola, que é aquele professor de educação física formado na modalidade no bacharel, ele vai trabalhar, por exemplo, como personal trainer, então ele precisa saber também das lutas, porque ele pode ter um atleta de competição, um karateca, um lutador de taekwondo que queira contratar ele, e ele precisa entender daquilo para poder planejar o treino que ele vai passar para esse atleta. Então, dentro da educação física, a luta está muito viva, né? Ela é muito presente. Posso dizer então que num resumo assim, toda arte marcial é um tipo de luta, mas nem toda luta são
artes marciais. Então, pessoal, por hoje é isso, mas não esqueçam de fazer o registro e avaliação da aula de hoje que está a seguir. Avaliação e registro da aula. Diferencie luta de artes marciais. Quais os tipos de lutas ou artes marciais são praticadas aqui em Chapadão do Céu? 3. Cite pelo menos 3 tipos de lutas, artes marciais e 5 golpes básicos de cada um deles. Foi ótimo estar com vocês novamente. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!